Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 652 e minguando até 638 dias, 27 de setembro de 2025. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser esta vítima social. Se inscrevam neste canal e sinaliza o vídeo, isto é importante, ok? Blog diário de 652, com o título Acima das Estrelas de Deus, parte 48, e com o subtítulo Contradições expressivas do Corpo Simples e do Corpo Celeste, parte 6. Acompanhe todos estes blogs diários, não deixe de estar relacionando isso na consciência suas, para que você possa ter ciência em tudo que está sendo dito, relacione isso com carinho, com dedicação, para que vocês possam ter ciência em tudo que está sendo dito, ok? E para isso eu coloco um blog que antecede a esse na descrição do vídeo, um blog que antecipe a esse. Eu relaciono também as cinco partes dessa abertura, deste título, Acima das Estrelas de Deus, e também coloco uma referência deste título, né, Acima das Estrelas de Deus, e depois eu coloco uma abertura deste subtítulo, A Contradições Expressivas do Corpo Simples e do Corpo Celeste, e por fim eu coloco na descrição do vídeo a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, ok? Eu tenho por hábito fazer a leitura, expressão livre em 4 blogs e, por fim, eu faço a leitura destes 4 últimos blogs. Isso fica muito bom em nossas consciências para nós sabermos tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Relaciona isso nas suas consciências com carinho, com dedicação, com respeito, para que isso possa ser uma coisa boa a vocês, certo? Para que vocês possam ter ciência, tudo aquilo que é corpo celeste, aquilo que é a mecânica da mãe natureza, a mecânica, a forma de nos movimentar os nossos corpos simples, tudo isso interagindo, sabe, dentro dessa grandiosidade, essa monstruosidade desse corpo celeste, e nós vemos como a gente nós estamos inserido dentro dela, é muito bonito, sabe. Trabalha isso nas suas consciências com carinho, com dedicação, com perfeito. Às vezes eu fico, sabe, espiritualidade sem matéria física, eu fico pensando comigo, e se for verdade, né? E se for verdade? As mensagens espirituais, ela te traz já uma percepção e uma consciência, mas imagina as coisas, né, no futuro, tudo se formando, as pessoas compreendendo o Deus, Deus compreendendo o homem, um relacionamento íntimo com o homem, o relacionamento do homem com o corpo celeste, a grandiosidade de Deus, tudo aquilo que Deus imagina, que coisa bonita que vai ser, não é bonita, não? As mensagens espirituais, ela te leva a algum caminho, certo? Ela te abre as portas para que você possa ter a sua própria experiência. Não perca a oportunidade de relacionar tudo isso que está sendo dito dentro deste bloco diário e comece a questionar na sua mente, sabe, e se for verdade? Aí você vai ver, ó, um monte de destrava que vai sair para você criar várias possibilidades de relacionamento, várias pessoas, né, que aí não vai ser falsidade você ter uma conta, né, no YouTube, você, né, falar daquilo que você é realmente, aquelas coisas bonita e as pessoas aprovar você, não por causa de uma matéria, não por causa de dinheiro, mas por causa de uma coisa que, sabe,
pois que você é realizado com Deus, com outro corpo e tal, bonito, né, não vai ter mais aquela sorriso forçado para a sociedade, sabe, vai ser aquilo mesmo, sabe, aquela alegria, aquela paz. Entenda isso e comece a questionar: "E se for verdade?". Então você vai começar a abrir a porta e vai começar a ver as várias possibilidades, várias, 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 várias. O que eu estou apresentando aqui são apenas, né, parte dessas dimensões de possibilidade. Cada um vai ter as suas variedades, suas porções de possibilidade de relacionamento, certo? Possibilidade de relacionamento. São porções. Mas para isso você tem que entender, você tem que abrir as portas para que nós começamos a nos buscar formas, né? Novas formas de nos realizar, ok? Entenda isso. Vamos então fazer a leitura deste contexto e vamos fazer a expressão livre, né, fazendo uma mediação com o corpo celeste e com o corpo simples. Vamos para a leitura, ok? Vamos lá. Evidente que há dois movimentos e um corpo e outro da cabeça sendo esta raiz. Evidente que há dois movimentos e um corpo e outro da cabeça sendo esta raiz, e outra a cabeça, né, sendo outra a cabeça sendo esta raiz. Porém, nenhuma raiz pode realizar sem a percepção do corpo em movimento. Sendo o corpo, ele vai ficar dividido entre dois conceitos de movimento, um verdadeiro e outro falso, sendo a verdade é a realidade desta percepção, sendo isto bom ou ruim, e a falsa é a imagem de tudo que é ruim no ato manifesto, explicando quem você é com a cabeça, esta cabeça, quando perceptiva, te dá o te dá poder sobre o corpo em movimento. Quando não estiver percepção, este corpo trava a percepção e sem percepção não tem liberdade, ou seja, ambos são raiz sobre uma fenda de comportamentos, seja corpo em movimento ou consciência que move este corpo. Ou seja, o corpo em movimento é bom desde que seja perceptivo, pois todo o ato manifesto virar desta percepção, relativo do tempo sendo percepção, determinando tanto o bem como também o mal. A felicidade, a tristeza, gratidão e ingratidão, ambos vão determinar o seu comportamento no ato manifesto, sendo por uma percepção e não por um movimento, pois o movimento ele pode ser contraditório, principalmente na Guerra Fria, que eu fale uma coisa para entender outra, que eu aceite uma coisa para desprezar outra, negando quem eu sou no tempo todo, para manter o ato manifesto sobre um protesto espiritual de conscientização. Isto explica quem eu sou e não e isso explica quem eu sou, um mensageiro das trevas, mas não explica quem você é, um corpo simples de entendimento simples. Eu gerei várias contradições, mas esse texto é muito bom, sabe? Eu queria montar ele mais, procurar mais expressão, trazer uma intonalidade, trazer uma ideia mais explicativa, mas aqui com a expressão livre nós vamos explorar ele e vai dar muito certo. Vamos lá para a expressão livre e nós vamos nos conscientizar sobre essa grandiosidade desse texto. Vamos lá, vamos lá. O que que diga aqui no início? Vamos lá, olha. Evidente que há dois movimentos, né? Evidente que há dois movimentos, né? Dois movimentos e um corpo. Dois movimentos e um corpo. Ou seja, o que que se explica esses dois movimentos? Esses dois movimentos. Eu movimento uma matéria e eu movimento uma percepção. Eu movimento uma percepção. Como é que eu movimento uma percepção? Eu estou calado, mas o meu pensamento continua. Eu estou meditando em algo,
certo? Eu estou relacionando algo, eu estou prevendo alguma coisa para que eu possa passar com esse meu corpo emocional sem levar prejuízo ao outro, sem relacionar apenas minhas emoções próprias, certo? Eu relaciono os meus prejuízos para que outras pessoas possam ser beneficiadas. Eu fazendo isso tudo uma consciência espiritual e perceptivo. Ou seja, essa forma de nós pensar é um movimento. Nosso corpo é um movimento também, mas a forma que nós pensamos é um movimento. Tudo que Deus fez para formar o Cristo foi um movimento perceptivo da espiritualidade e não um movimento perceptivo do corpo emocional. Você vê que tanto que Emanuel ficou no meio do caminho, ele foi ao sacrifício e foi, né, foi sacrificado e tal, e virou essa ideia, essa coisa que ficou parado lá no tempo e tal. Mas aí mudou, as consciências de Deus ainda foi movimentando a sociedade, foi relacionando uma coisa e outra, o Cristo ficou presente dentro da sociedade, relacionando todos os corpos aí, e tudo essa mãe natureza, dentro dessa mãe natureza, e os cosmos começaram a ficar conflitoso, chamando todo mundo para Cristo, para um juízo, e tudo ficou aquela bagunça toda. Esses dias eu estava pensando, né? Pai e filho. Relaciona isso nas suas consciências. Relacionou pai e filho? Beleza. Vamos pegar essas duas expressões negadas, Jesus e Emanuel, para que vocês entendam, certo? Vamos pegar essas duas expressões. Entenda que essas duas expressões é negada, certo? Satanás e Lúcifer. Aí nós temos aqui Lúcifer, Emanuel. E vamos colocar Jesus como Satanás, o pai da mentira. O pai da mentira, né? O pai da mentira. Ou seja, a mentira, ele gera um filho que é Lúcifer. Aí eu vejo Emanuel, né? Vejo lá Emanuel e tal, né? Naquele tempo. Ele diz: "Pai, né, deixa eu ir com você e tal". Aí ele diz: "Não, para onde eu vou, meu filho, vocês não podem ir comigo, para onde eu vou vocês não podem ir", certo? "Não, mas eu também sou espírito", falando Emanuel falando com Jesus, "eu também sou espírito, deixa eu ir, eu também sou espírito". Assim: "Não, você não pode ir, para o lugar onde eu vou, eu não pode ir". Aí, o que que acontece? Aí ele foi ao sacrifício, certo? Aí acessou essas 2 línguas aí e tal, e aquela confusão veio na cabeça das pessoas. Estou dizendo isso só para que você entenda, mas entenda que Emanuel ficou pedindo para Jesus para que ele vá com Jesus, mas Jesus não permitiu, porque ele diz: "Aonde eu vou, vocês não podem ir, para onde eu vou, vocês não podem ir". Aí existe uma fenda, né, uma coisa divisida que pode explicar a coisa boa e a coisa ruim. A coisa boa é que Jesus ele foi gloriado, que Jesus, vamos falar nessa expressão mesmo, por exemplo, Jesus ele pode estar sendo gloriado com Deus, a Deus quando vai ter sendo o próprio Cristo, o Cristo sendo né, representando todo o globo, o Cristo verdadeiro, o Pai de todos os verdadeiro, o Pai verdadeiro, ou ele pode estar sendo gloriado com Deus, o Cristo pode estar sendo gloriado com Deus, ou ele pode, né, de uma certa forma, estar por aí fazendo confusão com a cabeça de um, com a do outro, entende? Aí esse Jesus ficou dividido, sabe? Ficou bem dividido. Mas entenda que, então, entenda dessa forma que vocês entendam. Todas as palavras que Emmanuel ensinava era de um pai e de um filho, um relacionamento de um pai e de um filho. O filho sempre vai ficar na postura de um corpo emocional. Quando a gente falamos de corpo emocional, nós falamos de anticristo, Lúcifer. Quando nós falamos de uma espiritualidade, daquilo que se faça paralelo com essa atmosfera, nós falamos dos cosmos expressivo, ou então dessa grandiosidade que é a natureza de Deus. Então, eles ficam quase nas mesmas posturas, lutando ali, né, tentando trazer uma coisa, né, boa ou unificando ao mesmo tempo, sei lá, qualquer coisa. Você entenda o tanto que é a complexidade? Mas aí, o que que acontece? Entenda dessa forma, só para que vocês entendam, certo? Entenda isso. Então, evidentemente que há 2 movimentos, um da matéria, né, e um da matéria e o outro da consciência perceptiva. 2 movimentos, um da matéria,
e outro da cabeça, né, cabeça, aquilo que é perceptível, e da consciência perceptiva, e da consciência perceptiva. Evidentemente que há 2 movimentos, um da matéria e outro da consciência perceptiva, sendo esta a raiz. Consciência perceptiva, esta é a raiz. Porém, nenhuma raiz pode realizar sem a percepção do corpo em movimento. Nenhuma raiz pode se realizar sem um corpo em movimento. Tudo que você for relacionar, para você entender, você tem que fazer uma escala do que vem primeiro. O que vem primeiro na vida, né, você vê, é o espírito. No lugar do espírito temos a palavra. O que vem em segundo plano, nós temos a vida, né. A vida é aquilo, é a consciência interior que está contido dentro do corpo emocional. Certo? E o que vem em terceiro plano, nós vem um corpo simples de entendimento simples, que pode ser um ou outro, corpo simples ou corpo celeste. Então, o que vem em terceiro, o corpo simples de entendimento simples e que tem uma consciência contida dentro dela e que domina esse corpo emocional. Você entenda isso? Aí, o que acontece? Para você se realizar aqui na cabeça, aqui no tempo, na cabeça você vai ter 2 cabeças. Uma que vai dar um reflexo verdadeiro deste corpo, né, tudo aquilo que você esteja exposto ao sol, e outro que seja um reflexo falso desse corpo, a imagem, aquilo que você criou, as suas imaginação, o Jesus falso, aquilo que você faz contenda um com o outro dentro da sociedade, é aquilo que você provoque um ou outro. Isso é dividido, a cabeça dividida, mas entenda que quando você só pode se realizar com esse corpo se divide sobre uma fenda, sobre a coisa certa, sobre a coisa errada, e a cabeça ela vai guiar, ela vai ser perceptível e vai trazer esse corpo por esse caminho, vai fazer com que esse corpo passe por esse caminho, certo? Ou por um caminho que você está manifestando bem, ou por um caminho que você esteja manifestando mal. Quando você esteja manifestando mal, tudo que é mal é imagem do corpo, não terá realidade. Você entende que você e precisa desse terceiro, desse corpo simples, de entendimento simples, para você se realizar? Sem ele você não se realiza. É isso que o contexto quer dizer. Olha, porém, nenhuma raiz, sendo essa raiz de percepção, aquilo que você manifesta, porém, nenhuma raiz pode realizar sem a percepção do corpo em movimento. Você não pode se realizar com ele. Vamos pegar um outro exemplo. Você acha que uma pessoa que esteja acamado, você acha que ele pode se realizar? Não, né. Sei lá, se ele estiver falando alguma coisa ainda, ele pode expressar alguma coisa, pode buscar algumas realizações, mas veja que ele vai estar bem limitado, né, porque ele não vai estar andando, ele vai estar bem limitado, certo? Mas, ou seja, ele precisa desse corpo em movimento para ele ter várias realizações, várias possibilidades, e quanto mais atos consequentes você vai fazendo, mais limitado você fica sobre essa matéria, entende? Os atos consequentes ele faz você ficar limitado sobre a sua matéria, entende? A liberdade é muito linda, muito bonita, sabe? Esses contextos tudo, eu estou falando muito bem sobre isso, liberdade, que coisa linda, bonito demais. As pessoas acham que liberdade é ter, eh, sei lá, é, eu sei. É muita coisa, sabe. Liberdade não pode ficar limitada a uma coisa só não, ela tem amplicidade, ela tem formas de realizar, e ela realiza da forma mais simples que a gente podemos entender. Entenda isso, certo? Entenda isso. Sendo o corpo, ele vai ficar dividido entre 2 conceitos de movimento, né, 2 conceitos de movimento, um verdadeiro e outro falso. Nós entendemos que é 2 conceitos de verdadeiro, outro falso, né, esse aqui é o terceiro, é o corpo simples de entendimento simples. Fazendo essa análise, primeiro plano, segundo plano, terceiro plano, corpo emocional. Eu já acabei de explicar agora. Então, ele vai ficar se dividido sobre uma coisa verdadeira e uma coisa falsa. Sobre o quê? Sobre o ato manifesto. Enquanto eu não estiver manifestando nada, eu sou apenas uma matéria em movimento.
Eu comecei a manifestar alguma coisa, eu tô abrindo o meu caminho, eu tô abrindo uma passagem, eu tô destravando o meu relacionamento social, eu tô começando a me importar com as pessoas, né, e sei lá, de uma forma boa, de uma forma ruim, eu tô me encaminhando, eu tô indo para me destravar, entenda isso. Sendo a verdade é a realidade dessa percepção, sendo isto bom ou ruim, né, verdade. Existe verdade, existe coisas, por exemplo, ó, sendo a verdade é a realidade dessa percepção, sendo isto bom ou ruim. Quando você gerou um atos consequente, por exemplo, você já tem uma realidade de estar sendo limitado, você está numa cadeira de roda, aí você entendeu que você é limitado. Isto é uma realidade. Eu olho para esse corpo em movimento e vejo: "Poxa, é ruim". Eu não queria estar no lugar dessa pessoa. Poxa, eu posso andar, posso jogar bola, posso fazer aquilo, posso fazer. E a pessoa não pode fazer isso. Ele está limitado porque ele está na cadeira de roda. Ele não tem essas flexibilidades que eu tenho. Ele não tem essas formas que eu estou de realização. Eu já faço essa comparação. Entendo aquilo que ele está relacionando é ruim. Ou seja, mesmo que ele tiver uma boa percepção a partir daquela situação a qual ele está sendo limitado, tiver outras formas de realização, ainda assim tá bom. O que que acontece? Você já viu que hoje muitas pessoas paraplégico, eles ainda não ficam limitados, eles ficam, buscando forma de realizar? Eu vejo que eles conseguem, ter mais liberdade de relacionamento do que as próprias pessoas que estão travadas. Você vê que, entenda, vai depender muito da percepção, da consciência perceptiva, de você não se permitir se limitar a esse sua matéria para nada, certo? Mas existe os fatos que alguns atos consequentes, eles vai se diminuindo as suas possibilidades. Hoje, por exemplo, aí tem apresentador que ele apresenta dentro de uma cadeira de roda e tal, vários blogs, está continuando trabalhando, faz exercício físico, continua a sua atividade normal. Normal, entre aspas, porque ele vai ter certa limitação. Entenda isso. A falsa, né, sendo a verdade é a realidade desta percepção, sendo isto bom ou ruim. A falsa é a imagem de tudo que é ruim no ato manifesto, explicando que você é com a cabeça, explicando quem você é com a cabeça. Que explicando quem você é com a cabeça. Por exemplo, existe várias formas de você explicar quem você é. Tem pessoas que tentam explicar quem ela não é. Por exemplo, às vezes você tem uma vida humilde, simples, aí você está dizendo para todo mundo que você tem muito dinheiro, por exemplo, certo? Existe ideologias, pessoas que têm consciência e faz ideologia sobre uma coisa e outra, não estou falando isso, tem pessoas que têm vergonha da sua vida, é diferente. Você fazer uma pessoa ideológica e você ter vergonha de quem você é de muito diferente. Tem pessoas que têm vergonha da sua vida, às vezes está ali na pobreza, tem vergonha disso, olha só. Isso não é, né, tem pessoa entenda, é só para vocês entenderem. Aí eles vai manifestar isso, ou seja, eles vai manifestar uma coisa que ele mesmo esteja negando dele mesmo, ou ele pode manifestar uma coisa que seja bom, certo? Vamos ler de novo. E o falso é a imagem de tudo que é ruim no ato manifesto, explicando quem você é com a cabeça. E ele explicou quem você é, né. Às vezes pode ser uma coisa real também, né, existe isso. Aqui eu estou explicando somente aquilo que você tem vergonha de si mesmo, que você está negando alguma coisa de você, certo? Você não tem consciência em quem você não tem percepção em quem você está preso à matéria, você está se limitando, você está com vergonha de você, isso tudo é cadeia, cadeia para você. Você não vai ter, você vai ser como uma pessoa que tivesse, limitado, deficiente fisicamente, certo? Você só não vai ter suas formas de, você não vai ter o seu corpo ainda vai estar em movimento, mas a sua consciência ainda vai ficar travada, presa, vai ser a mesma possibilidade. Eu vejo que várias pessoas que são paraplégicas têm mais realização que outras pessoas que têm a cabeça, têm a mente tudo bonitinha, tranquila e que tem os seus corpos tudo perfeito, e eles não conseguem destravar. E a pessoa que foi para a cadeira de roda, ele entendeu que é percepção, destravar
essa consciência do relacionamento social, fazer a percepção da consciência, da cabeça, daquilo que nós manifestamos no ato manifesta, criando as possibilidades, criando vários eventos para você treinar isso de dia a dia, né? Errando mesmo e vai entendendo que isto vai te dar uma uma realização. No final ela vem com a realização, entenda isso. Não se limita, faça experiência, você vai entender. Quando é que você entende que você está sendo realizado? Você vai se formando gradativamente, sabe? Não é um dia para o outro não. Você aprende uma expressão hoje, aprende uma amanhã, sabe? Busca uma forma hoje, busca uma forma amanhã, sabe? Aí quando você tem aí um tempo aí de curso e treinando a sua consciência perceptiva, você vai ser um corpo expressivo grandioso, certo? E vai ficar muito bom e vai poder ajudar as pessoas também, né? Às vezes você tem essa motivação, né, no seu coração de querer ajudar as pessoas, existe várias possibilidades, mas quando você ajuda realmente, isso te dá gratidão. Como eu tenho dito no blog anterior, que você fica grato, você fica na intimidade com Deus e agradecido, né? E entenda isso. Esta cabeça, quando perceptiva, te dá poder sobre o corpo em movimento. Quando perceptiva. Quando não é perceptiva, é uma coisa muito estranha. Esses dias eu estava pensando, né, eu estava pensando uma expressão. Olha, Deus, ele enviou 7 pragas para a terra, mas nenhum deles é tão pior do que uma inconsciência, um diabo, um corpo nocivo. Esses seres são incrivelmente trágicos de suas formas de pensar, nas suas formas de raciocinar. Eles são muito trevoso, muito trevoso. Pode olhar aí dentro da sociedade, pode olhar. Não tem, nossa, é nenhum deles, de todas as pragas que Deus enviou para a terra, nenhum deles é tão pior do que um corpo inocente de uma pessoa nociva, sabe? Elas criam os seus amor possessivo, ela cria os seus atos protetor possessivo, sei lá, várias formas. Só vocês olhar dentro da sociedade, eles defamam as pessoas, eles mudam tudo que está à sua volta, eles são muito trevosos, como diz a expressão bíblica, que é muito bem expressado, diz o seguinte: os filhos da treva, eles são mais astutos, eles conseguem muito mais do que os filhos da luz. Acredite nisso. Acredite nisso, eles conseguem mudar tudo ao seu lado, e você não tem como sair da cilada dele, por mais que você tenha consciência que se vocês pegarem os meus blogs anteriores, bem no início, você vai ver eu falando sobre essas formas de expressar, sabe. Hoje eu estou mais aqui nesse blog diário aqui, mais buscando outros meios de me manifestar, mas você volta lá e você vai entender que eu falo isso por parte. Busca entender os blogs anteriores que você vai ver. Mas aí é muito, 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 muito tenebroso essas inconsciência, elas são muito tenebrosas, sabe. E é por isso que Emanuel fez um pacto para unificar todo, para trazer um juízo para todos, porque eles é muito 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 ruim, sabe, relacionar com ele. Se você estiver num ambiente que eles estiverem, ele ele gera crise para você, para você, para você, para você, e não importa, ele não hora nenhuma vai pensar em harmonia. Pode ser até uma coisa que ele falou que ele teve uma percepção que é verdadeiro, ele vai contra você, só para você ficar frustrado, pra você ficar irritado, sei lá, várias coisas, é muito tenebroso, muito, muito, muito tenebroso. Nenhuma das pragas que Deus mandou, das 7 pragas que Deus mandou para a terra, nenhum é tão pior quanto as inconsciências, esses corpos nocivos. Não é, não é. Quando não estiver percepção, este corpo trava a percepção e sem a percepção não tem liberdade. Se você não tem percepção, não tem liberdade. Ou seja, ambos são raiz, né? Tanto a matéria em movimento, tanto a cabeça. Ambos são raiz, são sobre uma fenda, aquilo que se divide, venda de comportamento, seja corpo em movimento ou consciência que move este corpo, certo? Ou consciência que move esse corpo. Você viu que o corpo em movimento, pega essa expressão,
corpo em movimento. Você está vendo uma pessoa movimentando, uma matéria movimentando, mas a percepção que move, você vai estar dando uma referência para que uma consciência. Olha, percepção, ó, o corpo em movimento. Espera aí, deixa eu voltar aqui. A consciência que move é este corpo, né? Olha, ambos são raiz sobre uma fenda de comportamento, seja o corpo em movimento, corpo que movimenta, ou a consciência que move esse corpo, ou a percepção que move esse corpo, certo? Ou a percepção que move esse corpo. Ou seja, o corpo o corpo em movimento é bom desde que seja perceptível, desde que seja perceptível. Se ela não tem uma percepção, se você está movimentando aí de qualquer jeito na sociedade, é um ignorante, é um estúpido, você começa a censurar tudo aquilo que os outros falam para você, aquilo que eles querem te trazer uma mensagem boa, você faz a censura. Então, se você não tem uma percepção daquilo que está sendo movimentado ou daquilo que você está movimentando ou daquilo que você está vendo outra pessoa movimentar dentro da sociedade, então você não tem liberdade para você expressar nada, você não fica calado, você não entendeu? Fica calado, só isso. Vai ser muito mais produtivo. Pois todo ato manifesto virá desta percepção relativa do tempo, sendo percepção determinando tanto o bem como também o mal. A felicidade, a tristeza, né, depois que você teve uma percepção, você entendeu que tudo é uma percepção espiritual, não aquilo que movimenta, aí você vai entender, ó, tanto o bem como também o mal, a felicidade e a tristeza, gratidão e ingratidão, ambos são determinado ambos vão determinar o seu comportamento no ato manifesto, ambos vão determinar o seu pensamento no ato manifesto. Eu gosto muito, sabe, a divisão do bem e do mal. Ela é incrível, eu amo muito, amo muito. Pode ser ver aí o tanto que as pessoas ficam com esse corpo flexionado para a sociedade, tendo praticamente 2 cabeças, 2 formas de pensar, uma certa, uma errada, né. Aí tudo vai ficar no ato manifesto. O ato manifesto, ele é ato consequente puro, ele é cumplicidade pura, ou ele é bom ou ele é ruim, ou ele é bom ou ele é ruim. O ato manifesto, ele é bom ou ele é ruim. Ou você é uma pessoa boa ou você é ruim. É bem na linha, sabe. Não tem como errar, não tem como errar. Muito grandioso. Você entende o que eu estou dizendo? Ou você é uma pessoa boa ou você é uma pessoa ruim. Simplesmente isso. Não adianta você ficar aí por aí, pelo meio do caminho, pegando seu corpo expressivo, querendo aparecer para o outro, falando assim: "Ah, eu sou um bom marido, eu sou um bom cidadão, eu sou aquilo, eu sou aquilo". Não adianta você falar isso. É aqui, ó, no ato manifesto, é comportamento e pensamento, comportamento e pensamento. É você ser perceptível daquilo que você está movimentando, certo? Entendendo que você é um corpo único um corpo único e a única forma de você realizar. Então, se você errar, você vai gerar atos consequentes. Muito interessante. Sendo por uma percepção e não por um movimento, pois o movimento ele pode ser contraditório, o movimento pode ser contraditório, principalmente na Guerra Fria. Como é que você vê que os movimentos podem ser contraditório? Vamos pegar aí uma música que dentro da sociedade, vamos pegar uma ideia, uma arte de um rap, por exemplo, você olha para a pessoa e vê: "Nossa, que rap ruim pra caramba, só coisa má". Ou seja, ele está movimentando algo dentro da sociedade, mas é contraditório as formas que as pessoas pensam, as formas que as pessoas pensam, porque a mensagem que está chegando é uma coisa que vai renovando os cosmos, vai renovando a energia, mas as pessoas, elas são perceptivas, elas gostam de censurar as coisas, criar várias contendas, ela é melhor do que todo mundo, né, só falando mesmo, e não consegue fazer nada para a sociedade, então elas começam criticar uma coisa e outra. Falando isso só para vocês entenderem que o movimento, eles são contraditórios. Você olha para uma pessoa, você acha que ele está negado? Não, não está negado não, meus amores. Presta atenção. Olha com mais carinho, por favor. Olhe com mais carinho. Faça isso. Olhe com mais carinho. Olhe com mais carinho, você vai entender. Você vai entender tudo que está sendo dito, ok? Pois o movimento ele pode ser contraditório, principalmente na Guerra Fria,
que eu falo uma coisa para entender outra, que eu aceite uma coisa para desprezar outra, negando quem eu sou o tempo todo, para manter o ato manifesto sobre um propósito espiritual de conscientização. Isto explica quem eu sou, um mensageiro das trevas, mas não explica quem você é, um corpo simples de entendimento simples. Quando você quer viver a sua vida, na particularidade, você não quer envolver com trabalho social, não censura os trabalhos das pessoas que estão vindo aí dentro do trabalho. Deixa que, se ele estiver errado, Deus vai acertar com ele. Tranquilo que vai. Você viu que eu acabei de dizer que nós somos aquilo que nós somos no ato manifesto? Ou nós somos uma coisa boa ou uma coisa ruim? Pode ficar tranquilo. Se as pessoas estiver cometendo falha no seu relacionamento social, eles vão ter os prejuízos, eles vão gerar atos consequentes. Mas se for um trabalho missionário, você fica na sua, fica tranquilo. Você é um corpo simples, de entendimento simples, vai viver a sua vida, vai fazer o que você quer fazer, sabe? Tranquilo. Aí, às vezes você nem está gostando desse vídeo aí, desliga e vai para sua casa, tranquilo, tranquilo, bonitinho, sabe? A mesma felicidade que eu tenho que você fique, é a mesma felicidade que eu tenho que você vá embora. Simplesmente isso, vai viver sua vida tranquilo, sabe, não perde seu tempo não, ok? Se inscreva nesse canal, sinaliza esse vídeo só se você estiver entendendo aquilo que está sendo dito. Se você não estiver entendendo, não tenho necessidade que você faça nada. Seja honesto com você mesmo, certo? Faça uma percepção daquilo que você estão guiando esse seu corpo pelo caminho, certo? E entenda que a sua percepção, a sua percepção do que você manifesta dentro da sociedade vai determinar o seu caminho, vai determinar a sua jornada, vai determinar quem você é, vai determinar os seus relacionamentos com sua mãe, com seu pai, com Deus, com todo mundo, ok? No ato manifesto essa cabeça linda, certo? Ou você é uma pessoa boa, ou você é uma pessoa ruim, ou você, né, entenda isso, ok? Se inscreva nesse canal, sinalize esse vídeo. Obrigado pela força, a força é sua. Se inscreva neste canal e sinalize este vídeo. Obrigado pelo carinho, pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.